Escritura em João capítulo 12, versículo 39, Bíblia de Jerusalém. É dito: não podiam crer, porque disse ainda Isaías: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que os seus olhos não vejam, seu coração não compreenda, e não se converta, e eu não os cure. Versículo 41. Isaías disse essas palavras porque contemplou a sua glória e falou a respeito dele. Contudo, muitos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessava. Não confessava quem? Yehoshua Mashiach, Mashiach e Yehoshua. Eles não davam testemunho público de Yehoshua Mashiach, Mashiach e Yehoshua. Mas a Bíblia diz aqui em João 12, 42, muitos chefes, autoridades, pessoas com posto, não? Estavam em certos postos. Muitos creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, pois amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí a Bíblia continua dizendo no 44, Yehoshua clamou: quem crê em mim, não em mim, mas em quem me enviou, e quem me vê aquele que me enviou. Bem, eu estava vendo um vídeo do Dr. Augusto Nicodemos, só de um homem, um pastor presbiteriano tem um nome desse, Nicodemos, já está a dizer que ele precisa nascer novamente, nascer de novo, né? E ele estava explicando sobre o véu de 1 Coríntios, capítulo 11, né? É claro que ele estava a defender a doutrina da igreja presbiteriana, que hoje uma mulher pode ser santa com um cabelo curto. Mas quando eu estava vendo ele falar, havia horas que ele defendia a escritura, mas muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ele defendia o credo, né? o dogma, o estatuto da igreja presbiteriana. Né? Mas ele foi versículo por versículo. Né? Claro, como um pastor presbiteriano, ele vai derramar o conhecimento de faculdade, de seminário. Né? Por exemplo, no versículo 10 de Coríntios 11, Paulo disse que é o sinal dos anjos. A mulher pôr o véu publicamente. E andar com esse véu publicamente hoje, dentro de um ônibus, no supermercado, no centro da cidade, mostra, é Paulo que diz lá, Shaul, né? Mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. Né? Sem o véu, ela não estará debaixo da autoridade do seu marido. E nós sabemos que a Bíblia é um livro dos Yehudim, dos judeus. E o bairro em Jerusalém mais religioso é o Mexiarim. É um bairro só de ortodoxo. E lá as mulheres casadas no supermercado, nas lojas, nas lanchonetes, nas padarias, todas elas com véu cobrindo o cabelo. Tem lá aquelas mulheres que rapam a cabeça no dia do casamento. É uma divisão, uma doutrina de algum grupo do judaísmo. E aí põe uma peruca. Né? Ela põe uma peruca. Eu discordo disso. Né?
não concorda em rapar a cabeça e colocar a peruca, porque Paulo disse que é vergonhoso. O Augusto Nicodemo até cita isso, né? É o versículo 4, 5 e 6. É vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, que cubra a cabeça com véu, né? Ele fala exegese, na interpretação dele, na exegese dele, nos tempos de Paulo, a mulher tinha que ter o cabelo comprido. Mas ele fala que isso é algo cultural, que era cultura lá do tempo de Paulo. Interessante é que Corinto, Colossos, Roma, Filipos, Tessalonicenses, Atenas, todas aquelas keynesianas, congregações que Paulo dirigia, eram na Europa, né? A exegese do Augusto Nicodemo é falha. Ou seja, Paulo trouxe o véu para a Europa, os europeus brancos, não os asiáticos amarelos, lá os judeus que já tinha. Mas ele está trazendo para os europeus que ele está evangelizando e ganhando. Então, tem uma hora lá que ele diz assim, na verdade, eu não sei o que Paulo quer dizer que sinal dos anjos, a mulher usar o véu está debaixo da autoridade do marido, não sei o que Paulo quer dizer. Aí ele solta uma interpretação do judaísmo. Ele diz, como Paulo foi um rabino, talvez ele queira dizer isso. Porque a Kabbalah ensina que os anjos, aí é o livro de Enoque, né? Livro apócrifo, 200 Gregório, 200 anjos sentinelas desceram do céu, segundo o livro apócrifo de Enoque, e aí tiveram relações sexuais com as mulheres. É daí que nascem os nefelins. Ele diz que não sabe o que Paulo quer dizer, mas solta uma interpretação da Kabbalah, né? Dizem que o que atraía da parte das mulheres para esses anjos era o cabelo comprido. E até faz piada, né? Cuidado. Cuidado, irmã, cuidado. Você que tem o cabelo longo, talvez essa seja uma das interpretações para o versículo 10. Então, é isso. Depois ele finaliza lá brilhantemente, né, dizendo que o final do capítulo lá, quando Paulo diz lá na Bíblia dele, fala as igrejas, Deus não tem tal costume, né? Ou seja, da mulher orar sem o véu, a cabeça coberta, né? Mas não é igreja, é kenesia. Ele disse que por tradição oral, antes mesmo de Paulo escrever isso, ele já tinha ensinado todas as congregações o uso do véu e isso estava lá, né? Estava lá em todas as congregações. Bem, eu li aqui uma escritura que muitos chefes entendiam as palavras de Yahushua Mashiach. Até diz que criam nele, né? Creram nele. Mas por causa dos fariseus, eles tinham medo de confessar o Mashiach, Yahushua Mashiach, porque seriam expulsos da sinagoga, né? Então, quando você vê a verdade, vê a necessidade de sair da sua igreja, do seu templo, da sua religião, e você não sai segundo as escrituras aqui, você está amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É o que a Bíblia diz aqui. Amar mais a glória dos homens. Como? Ou seja, cria no Mashiach Yahushua, tinha medo de confessar para não ser expulso
da sinagoga. Então a sinagoga era tudo, a Assembleia de Deus é tudo, a Presbiteriana é tudo, a Universal é tudo, a Batista é tudo. É o que preenche a alma, o coração do membro, da membresia, dos laicos, do clero. Não? Lá eles se dizem irmãos e irmãs. Não? Então não podem sair, porque estão presos, amarrados em templos. Não? Bem, eu também estava a ouvir um outro pregador, esse estava falando do pastor Osmar Rodrigues da Costa de Franca, né? Na opinião dele, ele acredita que o Osmar era um apóstolo, né? Mas está de acordo com a terceira etapa que o Osmar trouxe, segundo ele, a terceira etapa, a terceira puxada, 7 trovões, novo nome de Jesus. Jesus é um presente católico, né? Romano, Jesus Cristo, presente romano, grego, romano, primeiros gregos, né? Tentaram transliterar o nome de Yehoshua, aí saiu Jesus Cristo. Depois, para o latim, Jerônimo, na Bíblia Vulgata, do grego para o latim, ele tirou a letra O, né? Aí ficou Jesus. Aí, quando Martim Lutero estava vivo, o embaixador do Vaticano, da Igreja Católica, estava lá na Alemanha, né? A partir de 1515, trabalhando para o Papa Leão X, e trabalhou para o Papa Clemente VII, Paulo III. Aí, esse embaixador, Jean Georges Tricino, muda a fonética da letra I para o J, e aí agora o mundo todo tem esse presente. Presente católico, presente romano, Jesus, né? E aí é a marca da besta, tá todo mundo marcado com a marca da besta, né? Se Lutero estivesse vivo nos dias de William Marion Branham, Lutero estaria pregando Jesus Cristo, não Pai, Filho e Espírito Santo. E se William Branham estivesse vivo hoje, e Lutero estivesse vivo hoje, os dois estariam pregando Yehoshua Mashiach Yehoshua. Estaria pregando o nome em hebraico. Então, cada coisa para o seu tempo. Mas esse que estava falando, eu vendo o vídeo dele, ele estava dizendo que se o Osmar não tivesse vindo com a terceira puxada, o que seria desse grupo que segue Franca? A mensagem Franca, diz eles, a mensagem do Osmar. Ele diz que todo mundo estaria pregando o que todo mundo está pregando, o batismo em nome de Jesus Cristo. Agora, eu pergunto, por que eu não estou aqui pregando o batismo em nome de Jesus Cristo? Para mim, esse pregador está errado. Eu estou pregando uma coisa diferente do que Lutero pregou. Eu estou pregando uma coisa diferente do que William Branham pregou. William Marion Branham pregou. Então, tudo é questão de tempo. A própria Bíblia diz. E quando chegasse a meia-noite, não há dúvida que estamos na meia-noite, a hora do esfriamento, a hora de dormir, a hora do caos, a hora da guerra, das guerras, a hora de haver um rebuliço no mundo. E a meia-noite também é a hora da porta fechar, a porta da graça. Porque as virgens prudentes, elas entram para as bodas, a porta da salvação, a porta da graça, a porta da misericórdia se fecha, então ocorrerá o arrebatamento, ou seja, os salvos, os santos, os kadosh, vão para as bodas. Para mim ele está errado, mas esse seguidor de William Marion Branham, Bramita, eu anotei aqui uma frase dele. A frase dele é o seguinte, né? Ele diz que se alguém pregar algo fora das fitas de William Branham,
Quem está dentro dos tabernáculos tem o direito de aceitar ou rejeitar. Mas ele disse que a ordem do sétimo anjo, William Branham, é ficar com as fitas. Então, se alguém trouxer algo fora das fitas, qualquer um dentro dos tabernáculos pode aceitar ou rejeitar. Ele está dizendo que a ordem, o que é certo mesmo, é continuar com as fitas de William Branham. Eu vou ler algumas coisas que eu anotei aqui na mensagem de William Branham sobre as fitas, né? Mas 20 dias antes de William Branham morrer, na mensagem O Rapto e Um na Arizona, referência 58 e 59, William Branham diz: tudo que você come hoje queima com fogo. O alimento armazenado. No caso lá era as fitas, né? Havia tocadores de fita magnética. Se hoje você for numa loja, no shopping, no mercado, você não acha fita para vender, as fitas magnéticas, e você não acha tocador de fita magnética. Você já não acha esses aparelhos. Significa que o tempo das fitas e o tempo desses aparelhos passou. Isso é relíquia, você pode achar, mas vai ser uma relíquia, né? Então lá William Branham disse: o que você come hoje não guarde para amanhã, queima com fogo, porque vem vindo aí uma nova mensagem, um novo dia, uma nova mensagem, e será uma coisa nova. Então William Branham disse: diga o que as fitas dizem. Era para ficar com as fitas enquanto ele estava vivo. Mas era sempre para dizer o que as fitas dizem. Era sempre para estar de olho no surgimento, no aparecimento de outro homem. Ele mesmo disse que ele era o homem da geração dele. Não vou julgar a geração antes de mim. Não tenho nada para julgar a próxima geração. Nem aqui o William Branham está hoje. Mas no julgamento eu vou julgar os homens e mulheres com que eu vivi. Redenção pelo poder e outras mensagens. E aonde você que diz que vai ser salvo pela mensagem de William Branham se enquadra aí? Aonde você se enquadra aí? Se o William Branham diz: a próxima geração, nem lá vou estar. Não terei nada para julgar. Lá Deus terá um outro homem. Ô mensageiro, pregador André Luiz Lima, você é esse outro homem? Você é profeta? Eu não sou profeta. Eu sou um pregador, eu aguardo um profeta. Enquanto ele não vem, eu vou pregando. Eu não me vejo, eu não me considero profeta. Mas sou um pregador. Estou dando aqui, estou com 51 anos de idade, desde os 15 anos de idade, em 1988. Caminhei na Batista, em 89 na Assembleia de Deus, até 95. Quase 7 anos. Quase 17 anos caminhei no tabernáculo. Fui pastor, quase 14 anos. Evangelista, né? 2 anos e meio lá no Rio Grande do Norte. Pastor em Sergipe, Bahia. Quase 14 anos. Pela mensagem de... Pelo menos eu achava que era a mensagem de William Branham. Na verdade, eu estava trabalhando para o pastor Joaquim Gonçalves, para o Tabernáculo da Fé, porque já havia tabernáculos lá no Nordeste. Do César, de outros. Então é uma guerra. Pregar a mensagem de William Branham hoje é uma guerra dentro de uma cidade, porque às vezes tem 30 tabernáculos, 20 tabernáculos, 10 tabernáculos dentro de uma cidade, um não toma ceia com o outro, não lava os pés do outro, não cumprimenta um o outro, não saúda um o outro, e diz que crê no profeta William Branham. Para mim, toda essa divisão é do diabo, Satanás. Para mim, toda essa divisão é aquilo que o William Branham disse, que viraria religião de segunda mão. Eles iriam pegar a mensagem, os pastores, porque ela dá dízimo, é o salário dos pastores. Dá muito dinheiro, oferta, contribuição financeira, iria não lutar pela mensagem, faria seus ismos, suas cercas, seus muros, suas divisões. Mas estive por quase 17 anos pregando a mensagem de William Branham no Nordeste. Também preguei a do Cacu, 10 anos. Achava que o Cacu
era o sucessor de William Branham. Hoje eu vejo que o sucessor de William Branham é José Branham, que é o pastor em Jeffersonville, né? Jeffersonville. Ouço que ele fechou o tabernáculo Branham e abriu outro tabernáculo, né? E é muita gente, né? Mas o William Branham disse, diga o que as fitas dizem. Qualquer um que vai dizer o que as fitas dizem, você não pode dizer que o William Branham se precipitou ao dizer que viria outro profeta, outro homem, outra geração após ele, né? Você não pode dizer que o William Branham se precipitou porque está nas fitas, queima tudo que você come hoje. Tabernáculo. Seguidores de William Branham, vai vir uma nova mensagem, uma coisa nova, uma coisa que eu não preguei, que eu não pude pregar. Ele não teve a capacidade de pregar. Agora, que absurdo, né? Dizer que se o Osmar não traz explicação, reexplicação, a mensagem do Osmar de João, que comeu o livrinho, Apocalipse 10, 8, e até o 11, dizem eles que é o Osmar, estaríamos aqui agora só pregando o batismo em nome de Jesus Cristo. Bem, eu estou aqui pregando o batismo em nome de Yahushua Mashiach. E aí? Já estava pregando antes do Osmar morrer. Desde 2022, preguei o ano 2023. Estou pregando em 2024. O Osmar não prestou atenção. E seus seguidores não prestam atenção. As fitas continuariam vivendo? Os livros de William Branham continuariam vivendo? Sim. Mas até que viesse uma nova mensagem. Um outro profeta, um outro mensageiro. É o que estou a aguardar. Enquanto ele não aparece, estou pregando. Até disse numa pregação, se surgir um profeta, um mensageiro, eu estava vendo ontem, eu estou com mais de 1.500 vídeos no YouTube já, de 2022, 23, 24, até aqui, né? Eu disse, se surgir, for um mensageiro, um profeta verdadeiro, eu apago meus vídeos. Eu não apaguei, eu não estava no Cacu, eu não tinha mais de 1.500 pregações e apaguei tudo. Em 2022, eu não vejo problema em clicar o dedo lá em apagar no Facebook, no YouTube ou em qualquer lugar. Se você prega uma coisa que você está cego, mais tarde você vê que é uma heresia, você tem que apagar. Você tem que apagar. No caso aqui, em Gálatas 1:9, Paulo disse, se um anjo descendo do céu, 1:8, 1:9, ele disse, se alguém pregar evangelho diferente, anjo ou alguém, pode ser anjo de asa, anjo parecendo cordeiro, anjo parecendo coluna de fogo, anjo, pode ser anjo assim, alguém de paletó e gravata, de kippá, talite, de toalha, com bandeira de Israel nos ombros, pode ser alguém vindo com a Torá, Kabbalah, Zorá, Talmud, os livros extras. A Torá é verdadeira, né? Mas tem os livros extras do judaísmo. Se pregar evangelho diferente de Paulo é anátema, é maldito. Nós estamos vendo aí, eu estou vendo que o judaísmo messiânico, que diz que crê em Jesus e Yeshua, está crescendo. Chama Yeshua, Jesus de Heber. E chama Paulo de Rabino. Ou seja, estão tentando judaizar os 4 evangelhos. Matitial, o Romilson gosta, né? Iau, né? Mas o nome do criador é Ierro. Era Oséias, Roché, no hebraico, né? Moisés adicionou o Yud. Em Números 13, aí o nome dele nunca foi Josué, passou a ser Yehoshua, como está no Tanakh, na Bíblia hebraica lá, Yehoshua, com 8 letras. Os gregos tiraram letra, diminuiu para 6 letras na Septuaginta, aí tirou o trigrama, Yud, Rei, Vav. E ainda hoje em Israel,
arqueólogos encontram utensílios, tábuas, moedas que tem esse trigrama, o nome do Criador. Que eu estava lendo ontem, acho que é número 34, né, quando Moisés invoca o nome do Criador. Ou seja, os judeus, os hebreus, os israelenses sabem o nome do Criador, está na Bíblia. Está na Bíblia. William Marion Branham nunca falou do trigrama, Yud Rei, Vav Rei. Mas sempre esteve aí. Eles esconderam tanto o nome do Criador que nem William Marion Branham, nem Martin Lutero, nem Dwight Moody, nem John Wesley viu. Mas agora chegou o nome de ver. O nome do Criador. Então arrancaram na Septuaginta, ficou com 6 letras, era 8 letras, aí tinha o trigrama, né, o nome que salva. Mas lá era Yehoshua, vocês falam Josué, era Yehoshua. E no Novo Testamento, após o Novo Testamento, no Talmud arrancou mais letra. Aí ficou Yeshu. Aí não tem trigrama. Mas agora o nome que salva volta. Ele volta. Não tem nas fitas. Eu disse que eu já examinei as 1206 fitas de William Branham para ver onde ele falou o tetragrama, o nome de Deus em hebraico. Não tem. Ele falava Joshua no inglês, Josué quer dizer Jesus. E o J não existe no hebraico, não existe nem no aramaico, a letra J. Não faz parte do alfabeto hebraico. Foi um católico, embaixador do Vaticano, que criou essa letra. Inclusive, ela é a última letra a entrar no alfabeto português. Vai fazer 500 anos a letra J esse ano. Portanto, o nome de Jesus vai fazer 500 anos. Mas qual era o nome do filho do Criador há 2000 anos atrás? Qual era o nome do precursor da primeira vinda? Yehová. Está lá em Lucas 1. O anjo diz para Zacarias, Malachi, Gabriel, né? Põe o nome de Yehoná, você fala João, não tem a letra J. Disse a Virgem Maria, põe o nome de Yehoshua, não Jesus. O nome Jesus vai surgir 1500 anos depois. Lá do ano 0. Né? Então, quem foi batizado por Yehoná com 30 anos de idade no Rio Jordão foi Yehoshua. Devemos voltar ao original, à palavra original. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz das fitas de William Branham. Por exemplo, testemunho... Deve ser testemunho sobre o mar, 28/11/63. William Branham disse que quando chegava em casa, ou quando tenho que trabalhar no escritório, ele tinha um escritório, então sento e ouço essas fitas magnéticas, cassetes, repetidas vezes. Então ele estava sondando, avaliando, pesquisando o que ele pregou. E eu ouço tudo o que foi dito, ou seja, nas fitas. Se tivesse que corrigir algo, depois ele corrigia em outra fita, né? Mas ele diz que ouvia essas fitas em casa ou no escritório repetidas vezes. Ele queria saber o que ele pregou, né? Fazendo uma obra para Deus, 18 de julho de 1965, William Branham diz aqui, diga somente o que está dito nessas fitas. Diga somente o que está dito nessas fitas. Então era fita magnética, fita cassete, né? Hoje não se vende mais. Naquele tempo, né? Em 90, até 98, 99, 2000, os supermercados vendiam, né? Aí chegou, antes dela era a radiola, né? Aqueles discos, vinil. Aí veio as fitas, aí chegou o CD, também já evaporou, né? Veio os DVD, lembra dos aparelhos DVD? Mesmo depois das fitas, surgiu outros maquinários, né? Para ouvir som. O DVD,
Depois veio o pendrive, ainda se usa, veio o cartão de memória, agora tudo é Bluetooth, né? Até o Elon Musk da Tesla implantar um chip dentro da cabeça das pessoas, né? Aí você não vai precisar mais de celular, smartphone, de internet rádio, internet Starlink, esses satélites, né? Na atmosfera, internet cabo. Isso é se Deus permitir, né? Que nós estamos no fim dos tempos. A partir de agora, tudo pode acontecer. Ontem, eu estava vendo as notícias dos Estados Unidos, o Texas se rebelou contra a Suprema Corte, né? Contra o presidente católico John Biden. E com a ordem da Suprema Corte, ele já pode usar o exército, se for o caso, para arrancar os arames ali da fronteira do Texas com o México. Ou seja, eles rebelaram porque os imigrantes estão cruzando a fronteira facilmente, né? E o Trump disse que parece ter uma expressão do Trump até com xenofobia, né? Do jeito que vai a imigração entrando dentro dos Estados Unidos, não vai haver sangue americano puro, né? Então ele promete fechar as fronteiras, e aí 26 estados, 25 estados, estão apoiando o governo do Texas. Aí já se fala em guerra civil. Outro dia eu preguei, estamos a um ano da eleição dos Estados Unidos. Norte América, América do Norte, em um ano pode acontecer muita coisa, né? Muita coisa pode acontecer em um ano, as coisas estão girando. Também tenho dito que essa é a última geração, né? Não vejo mais nada para frente, né? Como estudioso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, eu não vejo mais nada. Eu vejo que chegou o tempo do fim, né? Agora não é igual 1962, quando Deus parou a Guerra Fria, né? União Soviética e Rússia. O primeiro presidente católico, John Kennedy, contra Nikita Khrushchev, o líder da União Soviética. Mas William Branham tinha profetizado na era do Laodiceia que os Estados Unidos teriam um segundo presidente católico. E tem, no momento. Poderá ter uma mulher presidente. Kamala Harris já virou presidente por 90 minutos. E houve até um eclipse, né? Um eclipse de 600 anos, um presságio. Moctezuma, o imperador azteca, viu esse presságio antes do seu império ruir, cair, desabar, desmoronar. Sim, a América do Norte vai desabar. O mamãe diz, pode ser a Igreja Católica, pode ser uma mulher vice-presidente, pode ser uma mulher presidente, mas vai haver na América. Isso haverá na América do Norte. Estamos vendo, estamos assistindo. Enquanto Hollywood distrai, novela distrai, futebol distrai, música sertaneja, cantores de músicas distrai a população, baladas distrai, festa distrai, bebedeira distrai, mas todo mundo está assistindo os eventos. Quem é que não viu um general, a autoridade da OTAN mandando estocar água potável, enlatada, alimento, velas, lanternas? Quem é que não sabe que a OTAN, até o mês de maio, está a fazer um exercício militar com 90 mil soldados nas fronteiras dos países europeus, membros da OTAN, com a Rússia? Quem é que não viu o vice-ministro da Grã-Bretanha, Inglaterra, dizendo que a internet vai desaparecer? Já estão dando até a data, né? E a eletricidade. Nós estamos vendo autoridades. Não é teoria de conspiração, conspiradores, mas autoridades da política, autoridades do exército, dizendo que algo vem. E deve vir. Mas William Branham diz aqui, fazendo obra para Deus. Diga somente o que está dito, né, nestas fitas. Se você for dizer o que diz as fitas, então tem que vir um outro profeta, tem que vir uma nova mensagem que William Branham disse que seria uma coisa nova, né? O Deus desta era maligna. Dia 1º de agosto
de 1965, referência 25, William Branham diz assim: nós não queríamos vender fitas, as fitas magnéticas. Essa não é a ideia. A ideia é divulgar a mensagem. É o que o William Branham diz. Essas fitas vão entrar lá nos Zulus, os Hotentote, as tribos africanas. Essas fitas é um ministério mundial, vai correr toda a terra. Veja que José Branham fez elas virar livros. Depois MP3, MP4, hoje ela virou tablet. Mas aquela parte que o William Branham mandou destruir, cortou no hotel em 63, em março, depois de pregar o 7º selo no púlpito do Tabernáculo Branham, em Jeffersonville. Na segunda-feira ele corta do parágrafo 361 ao 373 do 7º selo. São 112 parágrafos que o William Branham mandou cortar. Gravou 20 minutos junto com Fred Sotman, Maguri, esses dois irmãos, e mandou adicionar a fita do 7º selo e deu a ordem, né? Não quero que essa mensagem saia como eu preguei no domingo. Ela deve sair assim. Essa parte proibida está aí nos livrinhos das fitas magnéticas, virou livro, está no MP3, no MP4, está no tablet, né? Ou seja, William Branham foi desobedecido. Simplesmente foi desobedecido. Então, as fitas, elas continuariam até vir uma nova mensagem. É o que aguardamos. Ô, André Luiz, você é esse mensageiro? Eu tenho que fazer a pergunta porque eu sei que está na mente das pessoas, né? E pessoas me escrevem já me chamando de profeta. E eu respondo, e devo responder. Eu não sou profeta, né? Eu sou um pregador, estou trazendo uma pregação. Se você vai chamar de mensagem, eu não sei, mas são pregações, né? Bem, eu também, ontem, não consegui dormir, era 1 da manhã, depois fui dormir, era 4 e pouco da manhã, hoje. E então aproveitei para sentar na mesa e meditar. E às vezes leio uma coisa, vejo alguém dizer alguma coisa, me deu vontade de ir ouvir a palavra do pastor Aguinaldo Vaz Terra, de Foz do Iguaçu, Paraná, divisa com a Argentina, divisa com o Paraguai. Quem me convidou, quando eu era pastor do tabernáculo, para ir visitar ele. Eu acho que eu fui 2 vezes. E me lembro de cruzar o Paraguai, né? Depois, pelo Cacu, rodei aí, andei, viajei uns 10 anos dentro do Paraguai, né? Ali perto de Assunção. Tinha pessoas que eu dava assistência, né? Mas me recordei do pastor Aguinaldo. Quando ele me levou lá no Paraguai, havia um pastor que estava associado ao Tabernáculo da Fé em Goiânia. Acompanho ele e vi que ele largou o tabernáculo, foi o Aperte o Play do José Branham, né? Esse pastor, acho que é Santa Maria, lá no Paraguai. Me recordei da caçada. Primeira vez que peguei, eu não gosto de arma, né? Mas havia armas lá naquela fazenda, estava caçando patos. O pastor Aguinaldo foi dar um tiro no pato, acertou o cachorrinho, matou o cachorrinho da filha do fazendeiro lá, que era membro também lá do tabernáculo, lá do Paraguai, né? Me deram o rifle, eu dei uns tiros lá nas garrafas, né? Primeira vez e última vez na minha vida que eu peguei uma arma e dei uns tiros lá, né? Estava me lembrando disso, me lembrei inclusive que no Paraguai eu fui fazer umas comprinhas lá, aproveitando. Eu tinha comprado um PlayStation para os meus filhos, era todo mundo criança, né? Morava em Paulo Afonso, na Bahia, mas esse PlayStation nunca chegou. Porque na van, uns produtos do Paraguai, alguém meteu a mão lá, dentro da bolsa lá, da sacola, e roubou esse PlayStation. Parece que quando abrimos lá, era uma pedra, né? Não sei, mas não tinha PlayStation, né? Ele até tinha me dito, fica esperto.
Aqui em Cidade del Este, né, Paraguai, aqui tem ladrão, viu? Paraguai é um lugar cheio de ladrão, né? E eu vi isso de perto, né? Experimentei isso, né? Pra vocês verem. E tava me lembrando disso. Aí eu vi uma palavra dele lá. Ele botou um pregador para pregar no tabernáculo, no púlpito de Foz do Iguaçu, do saudoso pastor Jairo, acho que era Jairo Maciel. Aí quando esse pregador pregou, eu queria ouvir a palavra do pastor Aguinaldo. Aí ele tomou a palavra. É uma pessoa boa. É uma pessoa boa, né, pastor Aguinaldo? Me ajudou muito quando eu estava lá em Paulo Afonso, né, no sertão do Nordeste, né, onde as pessoas viviam, acho, quase 6 anos lá, Paulo Afonso e Canindé de São Francisco. As pessoas lá plantam cacto, né, para hidratar o gado. Quem planta feijão morre, né? Então é um lugar que está virando deserto, o sertão nordestino, né? Eu tive o privilégio de ir morar lá e de evangelizar com a mensagem de William Branham num lugar onde ninguém foi. Eu me lembro que o pastor Humberto de Jacobina, que trabalhava na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica transferiu ele para Paulo Afonso e ele não quis ir. Ele recusou ir, mas depois ele ficou feliz em saber que eu tinha saído de Aracaju, Canindé, e ido para Paulo Afonso. O pastor Humberto até me ajudou com dinheiro para comprar a minha primeira cadeira de barbeiro, cabeleireiro. Que lá não tinha emprego, eu tentei vender molinete, vara. Minha esposa costurava, tentei vender na feira, não tinha saída, disse, não sei como é que vamos viver aqui não. Aí eu estava tentando ganhar alguém para a mensagem de William Branham, num salão cabeleireiro. Fiquei olhando ali, aqueles barbeiros cortando. Conversei com a minha esposa, vi que poderia dar conta, né? Então, o pastor do Tabernáculo Jacobina me ajudou. E hoje não dirijo igreja nenhuma. Né? Não dirijo igreja nenhuma. Estou feliz. Não vou responder por sangue de ninguém, por alma de ninguém. E estou aqui cortando o cabelo, né? Orando a Deus para Deus me abençoar para pagar minhas contas e me dar o pão nosso de cada dia. Através desse trabalho digno, né? E o indigno é cobrar dízimo. Paulo, da tribo de Benjamim, disse em Hebreus 7,5 que o dízimo pertence aos levitas. É eles que podem, essa tribo de Israel, que pode instituir e receber. Benjamim não. E nas 14 cartas de Paulo, eu não vi em nenhuma congregação ele estabelecer dízimo. E hoje, os pastores pregam por dízimo, por dinheiro. Né? Bem, no final, ouvindo a palavra do pastor Aguinaldo Vaster, ele falou que não pode dar o púlpito lá de Foz do Iguaçu para qualquer um. Ele disse que tem que ter confiança. Eu anotei as palavras dele. Tem que ter confiança para entregar o púlpito para alguém pregar lá, algum pastor, algum pregador no tabernáculo de Foz do Iguaçu. Porque ele até cita a expressão do pregador que tinha pregado, né? Que está dando a palavra final. O pregador tinha pregado que agora é um tempo sombrio, de muita desconfiança. Né? O pastor Aguinaldo diz assim, que não podia dar o púlpito para qualquer um, porque se der para qualquer um, não se sabe para que lado vai o pregador. Se vai para o lado do fanatismo, aí ele completa dizendo que tem que ser um companheiro bem alinhado, mas alinhado não com a mensagem de Branham, que o tabernáculo de Foz do Iguaçu não está alinhado com a mensagem de William Branham, está alinhado com o tabernáculo da fé de Goiânia, a qual eu pertenci, estive lá há quase 17 anos. Tem que ser um companheiro alinhado. Eu achei interessante essas palavras, por isso que eu estou citando elas. Tem que ser um companheiro selecionado, tem que selecionar. Tem que ser alguém que não esteja envolvido com loucura. Que loucura? Se eu conversasse com o pastor Aguinaldo, eu perguntaria, que loucura? Não é loucura um homem ter amantes? Igual os rádios, jornais, televisões do Brasil expuseram o Joaquim Gonçalves aqui do Tabernáculo da Fé. Ah, isso não é pecado, né, para vocês?
Isso não é loucura, né? O que é loucura? Eu perguntaria ao pastor Aguinaldo Vaster. Não pode ser alguém envolvido em loucura. Ou que está em loucura no momento, ou que esteve em loucura. Porque hoje, até se um pastor do Tabernáculo da Fé for pro José Brana, aperte o play, isso é loucura. Saiu da linha de crença, de acreditar no Tabernáculo da Fé, é loucura. Aí eu fiquei pensando nessa madrugada, acordado, eu pensando assim, qual é o pior ismo? Né? Qual é o pior ismo que existe entre os tabernáculos? Quem é que ocupa a primeira posição nos tabernáculos, que prega a mensagem de William Branham? Qual é o pior ismo? Eu pensei, é o filialismo que o Júnior Fialho prega, que era vice-pastor do pastor Joaquim Gonçalves, Tabernáculo da Fé, Júnior Fialho aqui em Goiânia. O pior ismo é o osmarismo de Franca, o que o Osmar pregava. É o luizismo, o mendismo de Araçatuba, o que o Luiz Mendes prega. Eu fiquei pensando em mim. Pensando em mim, o que já aconteceu na minha vida. Fazendo uma autoavaliação de mim mesmo. Né? O pior ismo é o cesismo, do César de João Pessoa, Paraíba. É o julianismo de Joinville e Júlio César. É o vanderleísmo de Belo Horizonte, é o febroísmo de Chapecó. Eu me lembro quando o Febrônio leu a carta da amante do pastor Joaquim, e aí a coisa ficou difícil, ele saiu do tabernáculo. Esse pastor, que eu acho que não está mais com o tabernáculo da fé, lá de Belém, o Eliezer, fez a pergunta para os pastores, ministros daqui do tabernáculo Goiânia: quando é que vamos lá em Chapecó trazer o Febrônio de volta? Pastor Febrônio de volta. Qual é o pior ismo? É o joaquinzismo? Eu vou colocar aqui também o cacuísmo, né? Não há problema, eu tive no cacu. 10 anos, de 2012 a 2022. Ele disse que é profeta após William Branham. Eu vou colocar ele também. Ele é o pior ismo, né? Quem é que ocupa a primeira colocação, o pior lugar? Eu fiquei pensando em mim, né? Quem é aquele ismo pior que está entre os tabernáculos, que ocupa o primeiro lugar, e é um ismo que quem entrar nele não tem mais retorno? Nunca mais retornará. Porque eu, por exemplo, eu não estou com ninguém. No entanto, eu não vou voltar aos tabernáculos. Não adulterei, não roubei ninguém. Eu criei na mentira do cacu, mas não há redenção, não. Não há remissão, não há perdão. Um homem seguiu uma heresia de um falso profeta da Cosma Fim, 10 anos depois de 10 anos dormindo, o sono da heresia, acordar, não há perdão, não. Eu pergunto para vocês, de todos os grupos do Tabernáculo da Fé, qual é o pior ismo? Eu estou aqui para fazer essa pergunta. Qual é o que ocupa o primeiro lugar, o mais pior dos piores? Que se alguém for lá para ele, no meu caso, eu pus 10 anos para o cacu. Você chama de ismo, né? Ismo da mensagem de William Branham. Eu saí, pela graça de Jeová, o Pai, e Yehoshua, o Filho. Eu acordei, não eu. Ele me acordou, né? Deus me acordou. Qual é o pior ismo? Que a pessoa não vai mais poder acordar. Vocês acham que o que eu estou pregando é ismo? Eu não estou nem pregando o que o William Branham pregou, não estou nem repetindo. Onde o William Branham instituiu o véu na cabeça da mulher em público. Onde o William Branham, doutrina de William Branham, saudar aqui na bochecha, irmão com irmão, homem com homem, depois mulher com mulher, o ósculo santo, o beijo santo. Onde o William Branham instituiu não pagar mais dízimo, parar de pagar dízimo. Onde o William Branham pregou o nome de Yehoshua, Mashiach, Yud Rei Vav, o nome que salva em hebreu. Eu não estou nem pregando
O que o William Branham pregou, examina a minha pregação. Eu não estou nem pregando o que o William Branham pregou, eu sou um ismo. Como eu seria um ismo se eu estou pregando algo fora das fitas de William Branham? E eu li aqui que aquele que fala bem do Osmar diz: se alguém pregar algo fora das fitas, eu tenho o direito de aceitar ou rejeitar, mas a ordem é ficar com as fitas de William Branham. Eu sou o pior ismo entre vocês, que eu já fui vosso companheiro, ministro, pastor, pregador, preguei em muitos encontros na Bahia, no Nordeste, preguei praticamente em quase todos os púlpitos do Nordeste, era requisitado aí, não fui em Porto Iguaçu pregar lá, não fui em São Paulo, não pregava aonde quer que me convidasse, quem me chamava eu dava um jeito de ir, eu sou o pior ismo hoje. Eu não estou nem dizendo que as fitas dizem, eu estou trazendo algo fora das fitas de William Branham. Seria eu o pior dos ismos? É a pergunta. Alguém me perguntou, não? Como é que eu vou trazer os irmãos e irmãs de volta, os que estão no cacoísmo? Porque o cacoísmo está desmoronando. Não? Por último agora, a última pregação do Cacu 161, ele deu ordem para parar a confissão pública, que era o maior pilar dele. Né? Mandou fechar as assembleias dele, tudo. Disse que quem for pagar dízimo, como não vai ter culto, é para guardar o dízimo em casa. Proibiu isso, proibiu não, mandou parar. Chamou os cânticos, quem canta lá nas assembleias do Cacu, de concerto pagão, e chamou as pregações de todo mundo de discurso político. O que aconteceu com o Cacu? Né? E destituiu todo mundo, todos os pastores, todos os pregadores. Antes ele já tinha dissolvido, acabado com os apóstolos. Né? Mas alguém me perguntou, eu tive essa pergunta, né? Como é que eu vou trazer os irmãos e irmãs que eu levei lá para o Cacu? Porque eu estou sabendo que eles estão saindo, está desmoronando. Né? Minha própria esposa falou para mim que minha esposa, ela faz minhas túnicas, mas não quer na túnica, né? Ela não vê necessidade disso para hoje, né? Mas quando eu comecei a usar a túnica, dizer, isso aí vai espantar o pessoal lá do Cacu. Em vez de você atrair, puxar eles, você está espantando as coisas que você está pregando. Véu, ósculos, beijo santo. Parar de pagar disso, você está espantando. Era para você tá espantando eles, né? Mas a pergunta está aí, como é que eu vou trazer eles, os irmãos e irmãs de volta? Eu vou dizer a verdade aqui, que eu não estou preocupado, não. Se você vai chamar o que eu prego de invenção, de coisa ultrapassada, se você discorda da túnica, do véu, do ósculo, de parar de pagar dízimo, ou dessa doutrina que eu prego sobre não há divórcio para um homem que casou puro, sem se prostituir, e para uma mulher que casou virgem. Esse casamento é até que a morte separe. O divórcio mesmo é só para aquele caso da mulher que se prostituiu e mentiu dizendo que era virgem na noite de núpcia. Não houve a marca da virgindade no lençol. E o Mashiach, Yehoshua, Mashiach, em Mateus 19, 9 diz, dê-lhe carta de divórcio. Eu considero essa a doutrina mais pesada, mais dura que eu tenho pregado. Se alguém tá com união ilegítima, tem que descasar, tem que sair dessa união se quiser ser salvo, porque em Marcos 10, versículo 11 e 12, Yehoshua diz que se o homem deixasse a sua esposa, sua mulher, desse divórcio a ela e casasse com outra, comete adultério contra a primeira. Veja que ele não reconhece. O Mashiach Yehoshua, se fala de Jesus, mas o Mashiach Yehoshua não reconhece esse divórcio, esse casamento. E se a mulher der divórcio ao seu marido e casar com outro? Pode ler lá em Marcos capítulo 10,
versículo 11 e 12. Ela comete adultério contra o marido. Então não há divórcio para quem casou o matrimônio perfeito, preencheu os requisitos e casou o matrimônio. Pode até se separar. 1 Coríntios 7, 10. Mas Paulo diz, se a mulher se separar, não te case de novo. Paulo diz ainda no 10, no 11, o homem não dê divórcio à sua mulher. Em Romanos 7, 2 e 3, Paulo disse, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se ela for de outro marido, se ela for viver com outro homem, tendo marido vivo, será chamada adúltera. Ele também, o homem. Se tiver mulher viva e for de outra mulher, for viver com outra mulher, é adúltero. E os adúlteros não entram no reino de Deus. Adúlteros e adúlteras não entrarão na cidade de Kadosh, na cidade santa, a nova Jerusalém celestial. Não estarão no milênio. Por isso que eu estou pregando que essa é a doutrina mais pesada. Como é que você vai atrair os irmãos e irmãs? Gente, se não for pela Bíblia, nem eu quero atrair ninguém. E o que eu prego é a Escritura. Só que as pessoas dizem, é para 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Isso não é para hoje, para o século XXI moderno. Outro dia até perguntei a minha esposa. José usava uma túnica, William Brandt diz de 7 coisas que Jacob deu ao seu filho. José, Jó diz no seu livro, eu me enrolei na minha túnica. O Mashiach e Yehoshua na cruz tiraram sorte para ver com quem ficaria sua túnica sem costura. Soldados romanos tiraram sorte, rasgaram seus vestidos. Paulo usava vestido, túnica, manto, capa. E eu perguntei para minha mulher, eu perguntei assim, esses homens eram de que planeta? Essas mulheres, Dorcas, Atos 10, costurava túnicas, vestidos, mantos. Morreu, e Kefas, Pedro ressuscitou ela, a costureira da Kadosh primitiva lá, do tempo de Kefas, de Pedro, de Erunã, de João, de Jacob, de Tiago. Eu perguntei à minha mulher, esses homens, mulheres eram de que planeta? Para mim, eles não eram do planeta dos macacos, não existe planeta dos macacos. Eles eram do planeta Terra. E Malaquias 3,6 diz que Jeová, sim, eu sou Jeová e não mudei. Deus não se moderniza. Yehoshua Mashiach, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não se moderniza. Como é que você vai trazer os irmãos? Bem, se eu tiver que trazer os irmãos e irmãs do cacoísmo, dos tabernáculos, do pentecostalismo, do protestantismo, do neopentecostalismo, do deuteropentecostalismo, da católica, eu quero trazer pela Bíblia. Eu não quero trazer para mim mesmo, para mim inventar uma doutrina, criar uma doutrina, pregar o que não está na Bíblia e depois dominar as pessoas por dinheiro, por dízimos, ofertas. Ficar rico, milionário, só porque tem um dom de pregar. Não, em primeiro lugar eu quero ser salvo. Quero também morar no céu, existe um paraíso. De onde o filho da aurora caído, o querumbi ungido, Satanás foi expulso com os demônios. Eles não podem voltar. Os anjos caídos, acorrentados no Tártaro para o dia do juízo final. Mas pela compaixão, misericórdia e graça do Pai, Jeová, e do Filho, Yehoshua, eu posso voltar. Eu quero voltar ao paraíso. O paraíso de Deus. A eternidade de Deus. Eu sei que para isso eu tenho que voltar à palavra original. Tem que começar por alguém. Se Deus me escolheu para esse serviço, eu estou feliz. Mas eu quero voltar ao paraíso. Eu não vou oferecer organizações, denominações, ismos, teologia, interpretação errada. Desta vez, a pregação aqui não é por dinheiro, porque não tem dízimo, é proibido. Não é por contribuição financeira, por oferta, é proibido pedir dinheiro. Quem pedir dinheiro é falso profeta, falso pregador, falso mensageiro, qualquer um que pedir dinheiro. E como é que vai ser essa obra? Eu não sei. Eu não sei. Às vezes eu falo pra minha mulher, acho que vou comprar
uma Kombi e fazer dela um motorhome, uma cama, um fogão. Não sei, e vou viajar e vira um salão de barbeiro ambulante, né? Eu não sei. Pertence ao Criador. O que vai virar essas pregações? Não pertence a mim. Eu sei, muitos poucos ouvem essas pregações. Até porque ao sair do tabernáculo e ficar 10 anos lá no Cacu, aquilo me torrou, né? Me queimou, né? Vou fazer o quê? Shaul, Saulo, Paulo também estava queimado para o judaísmo. Mas alguns saíram do judaísmo lá, da circuncisão, e vieram para crer na mensagem que Paulo estava pregando. Eu não estou chamando ninguém para me seguir. Ontem eu estava lendo a mensagem, mambrando, dizendo, você crê em mim, né? Eu não estou pedindo ninguém para vir crer em mim. Estou terminando a minha pregação. Mas eu não estou pregando por dinheiro. Eu posso ficar sozinho. Não há problema. Posso caminhar sozinho. Elias não caminhou. Enoque não caminhou. Não há problema. Não há problema ninguém vir se não quiser seguir. Mas não é por dinheiro. Eu vou terminar. Lembro uma citação de William Branham aqui na mensagem, o primeiro selo, né? Anotei aqui. Aí eu termino a minha palavra. Primeiro selo, referência 17, o irmão Branham disse. Isso aqui é importante. Ora, como gostaria de ter um grande mapa e fazer um esboço de tudo, da maneira como eu entendo. Veja, o irmão Branham disse que estava pregando, embora o cordeiro descia naquele quartinho lá, ficou 8 dias, né? Que tem a mensagem, perguntas e respostas sobre os 7 selos. Então, ele fica 8 dias, o cordeiro desce lá e dá um selo, dá uma revelação para ele. Mas ele está dizendo aqui que ele queria ter um grande mapa para ele desenhar tudo que ele estava pregando, para ele desenhar, da maneira como eu entendo. O entendimento de William Branham, como que ele via essas 7 eras, esses 7 selos, 70 semanas de Daniel, o Apocalipse. Aí o William Branham diz aqui, vocês sabem como cada um se dá. Já fiz um esboço, ele estava no púlpito do tabernáculo, mas ele dizia, eu estou com o meu esboço aqui, ó. Eu já fiz um esboço, tipo um mapinha, né? Já fiz um esboço numa pequena folha de papel. Mas reticência, né? Vocês sabem disso. Aí ele diz aqui, essa palavra de William Branham aqui, ó. E tudo até esse ponto bate perfeitamente. Até aqui, até agora, está batendo tudo perfeitamente. Porque ele recebia a visita do cordeiro no quartinho. Mas ele era um pregador e estudioso da Bíblia, das Escrituras, e ele tinha um entendimento dele. O melhor do entendimento dele. Até esse ponto bate perfeitamente. E com o tempo e as eras, as 7 eras, né? Como chegaram e se foram, e tudo tem combinado perfeitamente. Aí ele fala essa palavra aqui, ó. Assim, pode ser que não esteja totalmente certo. O William Branham está admitindo que tudo que ele pregou nas 7 eras, 70 semanas de Daniel, 7 selos ainda, ele está pregando o primeiro selo ainda. Querendo ter um mapa, ele diz, eu tenho uma folha aqui com um mapinho, um esboço, tudinho. Assim pode ser que não esteja totalmente certo. Ele está admitindo, o William Branham está admitindo que pode ter acontecido que tudo que ele pregou, 1.206 sermão, nem tudo saiu certinho. Nem tudo é 100% certo. Porque ele é um homem. Ele era um homem ali em Jeffersonville. Era um profeta, sim. Era um mensageiro de Deus, sim. Mesmo pregando o nome de Jesus na boca, sim. Era para aquela época. Assim pode ser que não esteja totalmente certo. Não é eu que estou dizendo isso, não. É o William Branham na mensagem, o primeiro selo, referência 17. Aí o William Branham diz aqui, mas é o melhor que sei acerca disso. Ele até é humilde, ele diz, eu li lá o Dr. Uriah Smith dos Adventistas, Dr. Dower, Clarence Larky. Ele diz que leu livros
viu que cada um pregou, Calvino, Spurgeon, os cabos soltos, né? Ele até diz, eu vim para juntar esses cabos, que os reformadores, pregadores, deixou solto. Mas ele admite aqui, assim pode ser que não esteja totalmente certo. Por isso que eu tenho dito, eu li, eu fui pesquisar, não li tudo, mas fui pesquisar nas 1.206 mensagens, e tem a lupinha, o busca, né? Mesa da voz de Deus, aonde o William Branham falou do tetragrama, Yud Rei, Vav Rei, do nome do Eterno em hebraico. Não tem. Na mensagem do William Branham estava faltando isso. Faltou isso. Por isso que eu posso dizer que ele é humilde e sincero assim. Pode ser que não esteja totalmente certo, mas é o melhor que sei acerca disso. Mas ele não trouxe o nome em hebraico. Agora, eu ganhei de presente a Bíblia de Jerusalém. Depois fui ver o alfabeto, a forma de escrever, e Yehoshua. E o nome Yehoshua está aqui na Bíblia de Jerusalém, no rodapé para Mateus 1:21. Que tem o rodapé aqui. Eu não podia ficar com isso só para mim. Sabendo que o William Branham disse, eu não sou profeta, mas o William Branham disse que ia vir uma nova mensagem, uma coisa nova. Mandou queimar tudo que estava comendo ali em 65. Assim, estou repetindo. Assim, pode ser que não esteja totalmente certo, mas é o melhor que eu sei acerca disso. A zeros, os seus 70 semanas. William Branham diz aqui, de uma maneira ou de outra. E eu sei que se fizer o melhor que posso e errar, olha o que o William Branham diz aqui, eu sei que se eu fizer o melhor que posso, e eu sei que se fizer o melhor que posso e errar, cometer um erro, faltar uma doutrina fundamental de Paulo, do Evangelho de Paulo, dos Yehudi, dos hebreus, dos israelenses, dos judeus, a salvação, João 4:22 vem dos Yehudi, dos judeus, e eu sei que se eu fizer o melhor que posso e errar ao tentar o melhor que posso e o melhor que sei, Deus certamente me perdoará por fazer reticência, pelo erro, se fizer errado. Cabe? Dá para entrar? Dá para aceitar o nome Yud, Rei, Vav, Yehoshua e largar o presente grego? Jesus. O presente latim, a língua morta, Jesus. O presente italiano, romano, Jesus. Dá? Ainda cabe aqui? Dá para entrar? Porque o Mambrano deu o melhor, mas ele não viu isso, gente. Ele pregou 30 e tantos anos melhor. Eu estou pregando também aqui o melhor. Os meus 35 anos de Batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé, Cacuísmo, e ouvindo esses teólogos, esses pregadores do Brasil e do mundo. Ouvindo atentamente, vendo isso, aquilo, anotando aquilo. Tá faltando isso. Isso tem que vir, isso aqui ainda cabe ser pregado hoje. Isso tem que ser pregado hoje. Eu estou dando o melhor. E vou fazer de William Branham as minhas palavras. O melhor dos meus 35 anos de estudo da Bíblia eu estou dando a vocês. E se eu fizer o melhor, e eu errar ao tentar o melhor que posso, o melhor que sei, como o William Branham diz, eu também digo, Deus certamente me perdoará por fazer pelo erro, se fizer errado. Olha, que Jeová o Pai e Yehoshua o Filho abençoe esta pregação nesta hora no seu coração. Amém e amém.